Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Trouxe aqui hoje para vocês, gente, um vídeo sobre NAT, mais específico o NAT do tipo estático, tá? Assunto cobrado no CCNA. Vamos entender o que é o NAT, qual é a necessidade de usar a NAT e vamos logo após partir para a implementação dessa funcionalidade, beleza? O que eu trouxe aqui para vocês é um lab, como vocês podem ver, com 3 círculos grandes pontilhados, cada um representando uma infraestrutura aqui. À minha esquerda eu tenho uma rede, uma empresa fictícia aqui, que eu dei o nome de empresa ABC. Essa empresa ela tem um link de internet conectada com um backbone de internet, que poderia ter vários roteadores, mas um roteador só já é o suficiente para simular o que a gente quer simular aqui dentro do nosso lab. E à nossa direita a gente tem um data center da Google, e a gente tem um roteador de bordo lá da Google, e a mais à direita aqui, o endpoint aqui, que é um servidor da Google. Beleza? Então, gente, qual é a nossa intenção aqui nesse nosso lab? Se eu pegar o Felipe aqui, ó, vou abrir o Felipe e mostrar para vocês as configurações desse guerreiro aqui, ó. O que acontece? Ele já está com IP, é um 92.168.10.1, tá com o gateway configurado. O meio do caminho aqui, o switch, ele já está configurado com as VLANs, está com o link trunk, o CE está com as subinterfaces configuradas, ele está com uma rota default apontando para a internet. Tudo aqui no meio do caminho está configurado da maneira correta, questão de endereçamento IP e rotas, né? Só que se eu tentar pingar, cara, lá o nosso servidor da Google, não vai funcionar. 135.78. Se eu tentar lançar esse ping aqui, ele não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? O que que eu fiz nesse lab aqui? Eu tentei simular o mais próximo possível aqui da vida real, né? E o que acontece na vida real, gente? A internet, né? Esse roteador que está simbolizando a internet, ele não tem rota para endereços do tipo privados. Lembra lá das faixas de endereçamento reservadas na RFC 1918, os endereços privados lá, o 10/8, 172.16/16 e o 92.168.00/24. Lembra dessas faixas que são reservadas para uso interno? Então, esses endereços eles foram criados justamente por conta ali na virada do século, né? O IPv4, o pessoal percebeu que ia acabar muito rápido, né? Ia esgotar o tempo de vida dele. E o que eles fizeram? Eles tomaram algumas medidas paliativas para retardar para aumentar, né, um pouco o tempo de vida do IPv4. Uma dessas foi a criação, né, dessas faixas de endereços de IP privado, que a gente só serve basicamente para interconectar nossa intranet, nossa rede interna de uma empresa. Então toda empresa, né, ela vai ter alguns equipamentos que não precisam necessariamente se conectar com a internet, cara. E também outros que precisam. Mas mesmo esses que precisam, né, vão usar endereços privados dessa classe privada. Então todas as empresas do mundo elas usam, cara, um dessas 3 faixas aí que a gente comentou, 192.168.00, 172.16.00 ou 10.0.00, né? Eles usam essas faixas para endereçamento interno. Só que na hora que eles precisam sair para a internet, cara, você não pode sair com um endereço de classe privada, justamente porque eu falei, ó. O Felipe, quando eu soltei esse ping, vou até abrir uma captura aqui no servidor. Vou abrir uma captura nessa interface aqui do nosso servidor. Eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso tudo, ó. Eu vou mandar o ping de novo para o nosso servidor da Google. E eu abri uma captura ali na interface Ether do nosso servidor. E eu vou filtrar por ICMP. Filtrei por ICMP e eu vou soltar esse ping de novo. E já apareceu algumas coisas pra gente aqui, ó. O ping, você vê que ele tá chegando, cara. Então o Felipe tá mandando esse ping. O pessoal aqui no meio do caminho, o meu CE, o meu roteador de internet, a minha internet e o meu roteador da Google, esses caras, eles conseguem chegar no Google Server porque eles têm rota.
Porque roteamento sólido destino. Esse endereço de IP da Google aqui, ele é um endereço público válido 142.251.3578. Inclusive é um IP real aí, tá? De um servidor da Google aí na internet eu peguei só para ficar mais realista aqui a exemplificação. Mas então esses caras conseguem entregar essa informação. Tá bem aqui o primeiro, ó. Porque a gente só se preocupa, o roteamento só se preocupa, né? Não orientado à conexão que a gente usa aí na internet, ele só se preocupa em enviar para o destino, ele não se preocupa com a origem. Só que quando o tráfego volta, cara, e esse é o problema. Esse segundo pacotezinho aqui é a resposta do servidor da Google. Então o source agora é 142.251.3578, que é o IP da Google, e ele está tentando mandar a resposta para o Felipe. O que vai acontecer? O CA da Google, mesmo se ele mandasse para a internet, se ele conseguisse mandar esse tráfego para a internet que é através de uma rota default, o pessoal da internet não tem rota para esse cara. Eles não armazenam rota para endereços privados. Então esse pacote ele morreria no retorno e é por isso que não está acontecendo a comunicação. Tá, Luiz, você falou isso tudo aí, onde entra a NAT nesse negócio, o que é NAT? NAT, gente, foi uma das medidas, tá, que a IANA adotou. Lembra das medidas que eu falei? Para retardar o esgotamento ali do IPv4, né? Para dar uma longevidade maior para o IPv4. Uma das medidas que a IANA adotou foi a criação, através da RFC 1918 ali, a criação dos endereços privados. Só que a gente também teve o NAT, cara. Trabalhando em conjunto, né, com essa diferenciação entre IPs privados e públicos, a gente teve a criação do NAT, que consiste em nada mais do que uma tradução, cara. Então, essa galera aqui, ó, da empresa ABC, eles estão usando o endereçamento privado. Só que na hora que eles forem sair para a internet, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma conversão do endereço deles para o endereço público válido. E dessa forma, quando o CE ele solta esse tráfego na internet, o endereçamento source aqui vai usar o endereço público válido, e quando esse tráfego voltar, a galera da internet vai ter rota para devolver essa informação. E quem vai performar essa tradução é o CE. Então o CE, o Felipe, quando ele mandar o tráfego, né, com o NAT, né, e aí isso a gente vai ver funcionando aqui, eu vou fazer a configuração e a gente vai abrir a captura e ver isso funcionando. Com o NAT implementado, quando o Felipe mandar esse tráfego lá para o servidor da Google, para um 42.251.3578, o CE, quando ele for soltar para a internet, ele vai pegar o endereço do Felipe, que é o 92.168.10.1, ele vai remover esse endereço, o source, e vai usar o endereço nessa pool aqui, 150.150.150.0/24, que foi o pool que a gente comprou, tá? Isso é uma pool de endereços públicos válidos na internet que nossa empresa comprou para sair para a internet. Então o CL vai fazer a tradução. E quando a resposta voltar, eu faço a tradução inversa. Eu vou receber o tráfego em direção ao endereço no qual eu traduzi, que é o 150.150 alguma coisa, e eu vou traduzir de volta para o Felipe. Eu vou manter aquele tráfego numa tabelinha, salvo lá. E na hora que eu receber esse tráfego em direção ao endereço que eu traduzi, eu vou voltar e botar o endereço do Felipe de volta. Pode ter ficado confuso, mas a gente vai entender. A gente vai configurar na prática aqui, entender melhor como funciona, beleza? Eu vou fechar essa captura rapidamente. O Felipe está aberto aqui. E o que eu quero fazer, gente? Como eu disse para vocês, endereçamento está tudo configurado aqui, tá? Questão de rotas também está tudo configurado. O que eu quero apenas é implementar o NAT para a gente começar a ver essa parada funcionando. Onde eu implemento, de novo eu falei, é no CE, no meu roteador de borda. Ele aqui vai ser o responsável por fazer essa tradução. Primeira coisa, quando eu vou implementar o NAT, o que eu preciso fazer? Então vou entrar no meu modo de configuração, configure terminal. Eu preciso definir, né, no NAT, a primeira coisa que a gente vai fazer é qual a interface inside e qual a interface do NAT outside, tá? E o que é isso, Luiz? O que é interface inside e outside? Cara, basicamente a interface inside é no qual eu vou receber o tráfego do endereço de IP privado. E a interface outside é a interface na qual, depois de eu fazer a tradução, depois de eu executar a tradução, eu enviar esse tráfego para fora com o endereço de IP público. Então, é através dessa interface aqui, ó, a FAST00 do nosso CE, que eu vou receber o tráfego do Felipe
em direção ao servidor da Google, vai ser através dessa interface que eu vou receber o tráfego do Felipe com o endereço 92.68.10.1, que é o endereço privado. Então essa é a minha interface inside do NAT. Perfeito? E a minha Fast 10 é a interface no qual eu vou encaminhar esse tráfego do Felipe já com o endereço traduzido, com o endereço de IP público válido. Tranquilo? Então o que a gente precisa fazer? Vamos entrar na interface Fast 1/0 e vamos dar um IP NAT outside. Correto? Que é a interface que está conectando com a internet. Meu link de internet aqui vai ser minha interface outside. Minha interface inside, como eu estou usando o subinterface, gente, essa é uma informação muito importante. Ó, se eu der um show do show, né, IP Interface Brief, você vai ver o seguinte: eu tenho algumas interfaces configuradas no meu roteador. Eu tenho a minha Fast 00, mas como vocês podem ver, ela está sem IP, ela não está sendo utilizada porque eu usei subinterfaces aqui. Porque eu tenho duas VLANs aqui na minha infraestrutura, então precisei usar subinterface. Se você não sabe o que é subinterface e não sabe o que é ROAS, tem um vídeo aí no meu canal explicando esse assunto, inclusive é o vídeo anterior aí que eu postei. Tranquilo? Então vá lá dar uma assistida se você não sabe ainda. Então, onde eu tenho que aplicar, gente, o meu IP NAT Inside? Eu tenho que aplicar nas minhas subinterfaces, e essa é uma informação muito importante. Porque quando o Felipe ele manda esse tráfego lá para a internet, ou a Daniela, né, eu não estou recebendo na Fast 00, eu estou recebendo nas minhas subinterfaces. Então são elas que vão entrar com o IP NAT Inside. Então tem que configurar nas duas. Então vou dar um int, vou entrar na Fast 0/0.10, vou dar um IP NAT Inside, vou entrar na interface Fast 00.20 e vou dar um IP NAT Inside também, nelas duas. Se eu der um do show run, opa, você vê que as duas interfaces agora, tanto a minha subinterface Fast 00.10, que é meu default gateway para VLAN 10, quanto o meu default gateway para VLAN 20, eles estão com a IP NAT Inside aqui. Então beleza, configuramos o NAT Inside e Outside. O que a gente precisa fazer agora, gente? Agora começa a configuração mesmo do nosso NAT, tá? A gente só definiu as interfaces que vão atuar como a interface receptora e a interface no qual a gente vai encaminhar o tráfego com o endereço já traduzido. Agora que vem a configuração do NAT mesmo. Como é que a gente configura o NAT estático, tá? Isso que a gente vai configurar hoje é o NAT do tipo estático. Existem mais dois cobrados no CCNA, que é o NAT dinâmico e o NAT overload, né, que é o PAT também. Existem mais esses dois tipos. Eu vou fazer o vídeo aí sobre os dois também. Fica ligado aí, se você nessa mesma playlist, né, talvez já esteja postado o vídeo aí no momento que você assistiu esse vídeo, mas enfim, vamos implementar um NAT estático hoje. Então, como é que funciona o NAT estático? Basicamente, eu tenho um pool. De novo, eu tenho um pool de endereços que a gente comprou, tá? A gente tem que comprar, nossa empresa comprou esses endereços públicos que são válidos na internet, tá? Esses IPs de classe privada, todo mundo pode usar. Você abrir uma empresa hoje, você não precisa de permissão para usar isso aí, porque esses endereços são autorizados em comunicação interna. Não adianta você tentar se comunicar externamente com esse endereço que não vai. Por isso que é de graça, todo mundo pode usar, é free aí. Só que o endereço público não, cara, você tem que comprar. E a gente comprou os endereços 150.150.1 até o 150.150.150.254, que é esse range aqui, esse pool, a gente comprou, né? O 150.150.150.0 e o 255 são endereços de rede broadcast, a gente não pode usar para comunicação, a gente sabe disso. Então, a gente vai pegar qualquer um desses endereços dessa pool e atrelar a um dispositivo dentro da nossa rede. Então vai ser uma tradução de 1 para 1. Então o Felipe ele vai ter um endereço dele, só dele, que ele vai sair para a internet dentro desse pool aqui. E a Daniela vai ter um endereço só dela dentro desse pool também. Essa é a tradução estática. Vai ficar estático. A partir do momento que a gente configurar, o CL vai montar uma tabelinha
com o endereço do Felipe atrelado ao endereço dessa pool aqui que a gente vai configurar. E ninguém mais pode usar esse endereço no qual a gente botou pro Felipe. Só o Felipe. E só a Daniela pode usar o dela. Beleza? Esse é o nosso NAT estático. Como a gente faz isso? Vamos dar um IP NAT. Esse é o comando, ó. IP NAT inside source. Se a gente der uma interrogação, ó, ele mostra pra gente os modos, né? Eu posso usar uma lista para configurar o NAT. Isso aqui é para NAT dinâmico, usado em NAT dinâmico. E o overload também. Eu posso usar uma route map. E eu tenho aqui o estático, que é o que a gente quer. Então a gente vai dar um static. Se a gente der uma interrogação, ele mostra algumas opções pra gente, ó. Pra gente setar algumas coisas sobre protocolo, né, TCP ou UDP. Ele mostra para setar uma rede. Aqui está falando de tunelamento. E essa primeira opção que a gente vai usar, que a gente vai definir o endereço local, isto é, o endereço dentro da empresa no qual a gente vai traduzir. Beleza, gente? E qual é o endereço que a gente vai traduzir? Eu quero traduzir primeiro o do Felipe ali. Vamos criar uma entrada para o Felipe. 192.168, que é o IP do Felipe, .10.1. Esse IP aqui, o do Felipe, a gente até abriu aqui, a gente viu. Se eu der um show IP de novo, 192.168.10.1 é o endereço do Felipe. Então eu vou criar uma entrada para ele. E agora, se eu der interrogação, ó, ele pede meu inside global. Aqui, ó, se você ver aqui em cima, se eu puxar mais em cima, ele pediu um inside local. O que é inside local? É o endereço dentro da minha organização. É um endereço privado lá, que as máquinas possuem dentro da minha empresa, da faixa de endereços privados. O meu inside global é o meu IP público no qual eu quero que esses caras saiam. Então eu vou configurar esse camarada. E eu vou escolher o primeiro endereço de IP público válido dentro do range que a gente comprou, que é o 150.150.150.1, não é isso? Beleza, se eu der uma interrogação, ele mostra algumas outras opções aqui que a gente não vai usar. Basicamente o comando é só esse, gente. E a gente configurou dessa forma a nossa entrada para o Felipe. Se eu der um do show IP NAT Translations, tá? Que é para mostrar minhas traduções do NAT, você vê o seguinte, cara, que eu já tenho uma entrada. Eu acabei de configurar essa entrada e ela já apareceu na minha lista de traduções do NAT. Você vê que eu tenho uma outra entrada aqui que já foi configurada também, que foi para a Daniela. A Daniela é o 20.1, tá? E ela está saindo com o segundo endereço de IP válido dentro daquele pool que a gente comprou de endereços públicos. Então eu já tenho as duas entradas para esses caras. E se eu for agora no Felipe e eu tentar repetir aquele ping, você lembra que não funcionou? E agora está funcionando. Olha que bonito. E agora vamos abrir a captura e vamos entender o que está acontecendo. Eu vou abrir a mesma captura que a gente tinha aberto no servidor da Google aqui. Beleza? Não, vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma captura. Eu vou ter que abrir uma captura aqui, ó, antes da tradução. Vou abrir aqui na minha FAT 00 do meu CE, o CE que está performando a tradução. Eu vou abrir uma captura nele e vou abrir uma captura também lá do meu servidor da Google também. Vamos lá. Vou filtrar. Vou filtrar com ICMP. Só quero ver os pings. E vou filtrar aqui com ICMP também. Beleza. Eu vou soltar esse tráfego novamente e a gente vai ver a mágica acontecendo. Você vê que quando eu solto essa informação, olha o que acontece. Esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso CE, tá? Essa é a captura do nosso CE da FAT 00. A gente está analisando o que está passando nesse cabo aqui, nessa interface.
e a gente soltou o ping de Felipe. Então o Felipe tentou mandar um ping lá pro servidor da Google. Esse tráfego que chegou no CE, ele chega, cara, com 192.168.10.1, que é o source do Felipe lá, em destino a 142.251.3578. Aí o CE vai pegar essa informação, ele vai olhar para o destino, ele vai ver que ele tem uma rota default apontando para a internet, ele vai escolher aquela rota default, ele vai fazer a tradução do endereço do Felipe e vai mandar para a internet. Quando chega lá no servidor da Google, cara, olha o que chega nele lá. Não chega mais o endereço do Felipe, o endereço privado. Lá chega como 150.150.150.1 com destino para ele. Então ele processa esse tráfego e ele manda de volta. Ele manda o reply. Esse aqui é o request, né, que foi mandado pelo... Opa, eu fiz besteira aqui. Eu acho que é no time. Isso. Esse primeiro tráfego aqui foi o que foi mandado pelo Felipe. Esse segundo é a resposta do nosso servidor. Então nosso servidor está mandando para o destino, que é o Felipe, 150.150.150.1. Então esses caras, esses caras no meio do caminho, né, o CE da Google e a internet, eles vão dar um jeito de transferir esse tráfego, né, pro nosso CE de volta. O CE vai receber. O CE vai receber como destino 150.150.150.1. Ele recebeu esse tráfego, o que ele faz? Ele olha na tabela NAT dele e ele fala que ele tem uma tradução para esse camarada, que é 192.168.10.1. Então ele faz a tradução reversa, bota o endereço privado do Felipe de novo, e quando ele solta esse tráfego na FAT00 em direção ao Felipe, é isso aqui que a gente vê, ó. O source é lá o servidor da Google e o destino é o próprio IP do Felipe. Então, dessa forma, ninguém aqui dentro sabe o que aconteceu, só o CE. O CE que é o camarada responsável por fazer esse meio de campo aí, de fazer essas traduções, tanto na ida quanto na volta. O NAT e o NAT reverso, né? Traduzindo de um IP privado para o IP público e na volta traduzindo de um IP público para um IP privado. É justamente essa resposta. O resto que a gente vê aqui embaixo são tudo repetições, né? Porque o ping ele manda, são 4 repetições, como a gente vê aqui, ó. Se a gente abrir o Felipe aqui, então são 4. Cada um desse é uma ida e uma volta. Cada um desse corresponde a 2 linhas nesse nosso capture aqui. Então tem 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4. E foram 5, não foram? São 5. E aqui eu tenho o último, que é o 5º. Beleza, gente? Então, espero que tenha ficado claro aí, gente. NAT é só isso, tá? Pelo menos o estático. O dinâmico entra algumas coisas a mais, mas basicamente a ideia é a mesma, né? Tradução de endereços privados para endereços válidos na internet, endereços públicos. Beleza? Só que de uma outra a gente vai usar uma forma mais inteligente, porque essa forma não é tão escalável quando a gente está falando em empresas, né? Essa forma não é muito escalável. Porque imagina, nessa empresa aqui, por exemplo, na sua empresa ABC, imagina se a gente tem 10 mil dispositivos aqui dentro, contando celulares, impressoras, ou servidores, computadores. Usando o NAT estático, a gente ia precisar dos mesmos 10 mil endereços de IP público para fazer a tradução para todo mundo, né? Que não seria muito escalável, muito inteligente, porque comprar um IP público gasta dinheiro. Hoje em dia você nem consegue mais, né? Porque ele esgotou em 2011, né? O IPv4 público. Mas imagina você ter que fazer uma tradução dessa de host para host. Então não seria muito inteligente, cara. Por isso que a gente usa... Existe o NAT do tipo dinâmico. E o outro melhor ainda nesse tipo de situação é o NAT Overload, que é o terceiro, que é o Port Address Translation, PAT também, conhecido como PAT, que a gente vai aprender também, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, gente. Qualquer dúvida aí deixa nos comentários, que eu vou responder aí. Tô tentando melhorar a questão da didática, né? Fazer vídeos mais curtos, mas tentando passar o máximo possível de conhecimento para vocês, tá? Assiste de novo se ficou alguma dúvida. Abre o Packet Tracer, monta um labzinho para você, implementa o NAT, só para você ver a tradução. Lá tem uma ferramenta de simulação também, que dá para você ver o pacote ele trafegando, a tradução sendo feita, tá? Então é muito interessante que você faça. E no mais é isso. Valeu, até a próxima, gente. Grande abraço.